Eu sinto a presença de Deus aqui. E é tão bom estar na casa com os irmãos, sentindo essa graça que vai nos invadindo aos poucos e que vai nos lembrando que tem um Senhor indo à nossa frente, meu irmão. Quem está com o coração preparado para receber a palavra do Senhor, abre comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14. Quero cumprimentar quem nos escuta pela rádio, pelas redes sociais. Recebe aí o nosso abraço, nosso carinho. Os visitantes também. Tem gente que eu vi que voltou depois de bastante tempo, está ali no cantinho. Só das antigas vai conhecer. É bom quando a gente vê pessoas que passaram e fizeram parte da nossa história. E a gente vê que o Senhor tem sustentado os seus, né? Livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. Amém? Teve uma irmã que falou para mim esses dias: Pastor Diogo, você fala o texto e você vai ler muito rápido. Então, encontraram o texto? Amém. Então, vamos lá. Vou ler aqui na minha Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Obrigado, irmão. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já, desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Senta dando glória a Deus. Meus irmãos, o livro de João, ele é um dos 4 evangelhos. E ele tem umas diferenças interessantes dos outros. Enquanto, por exemplo, Mateus vai focar em mostrar que Jesus era rei e vai linkar Jesus com o Antigo Testamento. Marcos vai mostrar que Jesus era um servo que praticamente nem respirava. Você lê Marcos e parece que Jesus não tem tempo nem de descansar. Ele é um servo que trabalha. Quando você lê Lucas, ele está preocupado em mostrar para os gregos que Jesus era um homem perfeito. Então muitos detalhes preciosos estão em Lucas. E a própria escrita dele é toda perfeitinha. Quando você chega em João, João dá um voo mais alto, como uma águia. E ele quer mostrar para mim, para você e para os discípulos que Jesus não só era rei, não só era servo, não só era perfeito, mas ele é o Filho de Deus. Aleluias. E é nessa toada que João está descrevendo os últimos momentos de Jesus na face da terra. Com o texto que eu li com vocês, eles já estão no cenáculo, uma casa no andar superior, onde eles estavam se reunindo para a última ceia. E eu quero imaginar aqui que cada palavra que Jesus diz, os discípulos podiam ouvir a palpitação do coração dele. Porque no início do ministério era: vem Pedro, vem Marcos, vem Mateus, eu vos farei pescador de homens. Mas agora no final eu vou deixá-los, eu preciso ir. E os discípulos estão ao redor daquela mesa, com um coração atribulado e turbado pelas coisas que Jesus está dizendo.
E por aquilo que estava acontecendo, já estava acontecendo burburinhos querendo tramar e matar Jesus. Vários episódios pegaram em pedras para tentar apedrejá-lo. Os discípulos já estavam com o coração apertado. Jesus já havia dito que um deles o trairia. E Judas a essa altura já não está mais na mesa. Jesus falou: o que você tem que fazer, vai logo. Satanás entra nele e Judas sai. A essa altura, o Pedrão já tinha, com a sua impulsividade, dito: não, Jesus, para onde o Senhor for eu vou junto, estamos junto. E Jesus repreende ele: 3 vezes antes que o galo cante você vai me negar. E os discípulos ouvindo tudo isso, e Jesus dizendo que seria morto e seria entregue na mão dos homens. O coração dos discípulos está perturbado. E é por isso que é tão impressionante que, se você olhar o primeiro versículo do capítulo 14, Jesus começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo para um grupo de discípulos apavorados, com o coração perturbado, que tem motivos racionais para pensar que algo muito ruim está prestes a acontecer. Ele vira para esses discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. O fim estava próximo, o fim do ministério terreno de Jesus. Depois ele voltaria com um corpo glorificado, mas estava próximo à crucificação, e Jesus está dizendo: não se apavore o seu coração. E quando eu preparava essa mensagem, Deus me levava a gastar um tempo aqui para te dizer: eu não sei o que você está passando. Quem sabe você está vivendo uma situação que tem motivos e motivos empilhados para você ter razão em o seu coração estar ansioso, preocupado. E Jesus está te dizendo, assim como ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Assim como estava chegando ao fim o ministério terreno, nós estamos nos últimos dias, e você já começa a ver o fim nas notícias, nos vídeos. Esses dias eu inventei de assistir um vídeo lá, eu digitei: um possível candidato ao anticristo. Meu irmão, você fica quase louco, né? E aí a gente não consegue parar mais de ver aqueles vídeos, e o coração vai. E Jesus está dizendo: sim, está chegando ao fim, mas não se turbe o vosso coração. Pastor Diogo, como que eu posso não turbar o meu coração com tantas coisas, com tantos problemas? Pastor, o salário caiu, mas vai entrar a semana e já está tudo contadinho, já foi. Ou quem sabe vai cair, mas os boletos vão comer. E aí Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Uma das formas, irmãos, é o que a Thalita louvou: nós lembrarmos daquilo que Ele já fez na minha e na sua vida. O salmista vai dizer, e o pastor Walter começou com os salmos aqui: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, no Salmo 103. No Salmo 40, ele vai dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. No Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Reflete agora, igreja, e dá uma lembrada no seu coração de tudo aquilo que Deus já fez por você esse ano, ano passado. Teve outros momentos que você também turbou o seu coração e você não sabia como você iria atravessar, se você iria entrar e sair do outro lado, e aqui está você. Jesus está te dizendo: da mesma forma que eu te sustentei, eu vou te sustentar. Não turba o seu coração, quem está no controle é o Senhor da casa. Há momentos em que nós nos desesperamos e tem alguém que precisa ouvir isso daqui. Está apertado, está difícil, e Jesus está dizendo: eu estou no controle, não precisa turbar o coração. E essa ansiedade que nós vemos começa a se transparecer em umas metralhadoras de perguntas. Se você já conversou com alguém muito ansioso, ele não consegue ficar calado. Ele fica falando e interrompendo, porque ele quer, parece que dá vazão àquela ansiedade. E a gente lê o texto e parece que a gente quer mandar Tomé e Felipe: xiu, eu quero escutar as últimas palavras de Jesus, mas Tomé, Felipe ficam interrompendo,
porque eles estavam ansiosos, com o coração turbado. Mas é justamente nesses atravessos de perguntas que nós temos uma das maiores riquezas que Jesus nos contou. E é justamente Tomé que vai, enquanto Jesus está falando, Tomé vai interrompê-lo e vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, então como podemos saber o caminho? E é aí que a chance de Jesus dizer algo que sustenta a nossa vida até hoje vai ser cravada, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E você percebe que o personagem Tomé, nas páginas da nossa Bíblia, ele é sempre rotulado como aquele que duvida, como aquele incrédulo, lento para acreditar, que não acreditou sem antes tocar nas mãos e no furo do lado do peito de Jesus. Mas aqui nessa história, essa incredulidade, essa vontade de perguntar, essa vontade de questionar, está dando para Jesus uma chance de revelar algo muito profundo para mim e para você. Esse Tomé pode ser o seu filho dentro de casa. Esse Tomé pode ser esse adolescente que te atravessa com perguntas ansiosas: pai, por que isso? Mãe, por que isso? Mas por que Deus é assim? Por que tem que aceitar Jesus? Por que não pode sexo antes do casamento? Por quê? Por quê? Por quê? Não controla a ansiedade, quer entender, te atravessa com muitas perguntas, e Jesus está dizendo: não repreende. Embaixo dessa pergunta eu posso revelar verdades profundas. Assim como Tomé faz essa pergunta e Jesus vem com: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você souber conduzir essas perguntas, não repreender, mas responder, Jesus pode tirar uma pepita de ouro ali daquele coração. Jesus pode conduzir o seu filho a uma verdade mais profunda. Quem está entendendo o mistério? Muitos de nós gostamos de repreender as dúvidas, repreender aqueles que questionam, mas Jesus tem uma atitude diferente. Esse Tomé que aqui nós gostamos de rotular é um incrédulo. Ele é o mesmo Tomé que, quando Jesus fica sabendo da morte de Lázaro, ele sai de onde ele estava e vai para a região onde Lázaro estaria, o corpo Lázaro. E Jesus toma a iniciativa e apenas um discípulo diz: vamos nós também, para morrermos com ele. Porque já tinham tentado matar Jesus apedrejado, e o discípulo que bate no peito, toma a liderança e diz: vamos morrer com ele. É o Tomé. É o Tomé. Você pode até ter um filho que é questionador, um filho que quer entender a fé pela razão, mas quando essa nuvem dissipar, você vai ter um filho leal ao Senhor até a morte. É o nosso papel, é o nosso trabalho ensinar. Quem sabe as dúvidas do seu filho, as dúvidas da sua filha, fazem você se transformar num leão dentro de casa, para defender. Mas Jesus está dizendo: calma, eu posso transformar ele em um leal dentro da sua casa, em um leal à presença de Deus, em um leal à fé, aos princípios bíblicos, aos valores que você ensinou. Ainda está nas mãos do Senhor a vida dos teus filhos. Você crê? Essas perguntas acontecem, são atravessadas, e nós vemos aqui que muitas vezes a dúvida, ela afasta pessoas, mas ela pode esconder uma lealdade muito forte. Alguns, meus irmãos, eles vão chegar à fé através de experiências. Deus vai dar experiências, eles vão chegar a conhecer a Deus através de experiências. Outros vão chegar à fé através de você esperar com paciência. Tem alguns que são mais demoradinhos, tem alguns que precisam tocar nas mãos de Jesus, tem alguns que precisam entender por que o cristianismo, se tem tantas religiões, e aí é mais fácil repreender, porque encarar as dúvidas, o mar revolto de dúvidas é mais difícil, é mais trabalhoso. Eu também preciso estudar para entender as dúvidas do meu filho, e Jesus está te convidando
a dar esse passo e não esperar ele questionar, mas estar preparado para responder com mansidão, conforme 1 Pedro, os motivos e as razões da sua fé. Amém? E não é só Tomé não, não é só Tomé. Quem sabe você fala, pastor, mas eu tenho um filho, que não é só Tomé, ele é uma mistura de Tomé com Pedro. Além de ser questionador, é impulsivo, é bocudinho, é bocudinha. Mas também, irmão, foi Pedro o único que teve coragem de dizer, Jesus, se és tu aí no meio desse mar, está parecendo um fantasma, mas se és tu, manda-me ter contigo. E ele é o único a andar sobre as águas. Quem sabe o teu filho questionador, a tua filha questionadora que te preocupa hoje, amanhã vai ser um líder que vai estar tomando a dianteira e andando sobre as águas com Jesus. Você pode crer nessa verdade? Deus é fiel e poderoso para fazer. Só que essa é a primeira pergunta, né? E quando Jesus responde Tomé, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ensinava ontem para os adolescentes no treinamento, Defesa da Fé, e nós fomos passando por argumentos e argumentos, do porquê Jesus ressuscitou realmente, e nós fomos encarando os argumentos contra a ressurreição de Jesus, e esse texto ele é central, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, porque hoje, com o relativismo, as pessoas dizem, Jesus é só mais um caminho, ele é só um professor moral, ele é só mais um homem bom, tem outros caminhos para você, não precisa ficar nessa rigidez, nessa pequenez de pensamento, nesse quadradismo. Abre, expande os horizontes, evolua. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem crê nessa verdade? E eu vim aqui para te dizer, fica firme nessa verdade, não deixe teu coração chacoalhar. Nós, do cristianismo, somente nós temos o sepulcro vazio. Eu explicava isso para os adolescentes, vai pesquisar, pesquisa o islamismo, a gente sabe onde está o Maomé. Pesquisa o budismo, a gente sabe onde está o Siddhartha Gautama. Pesquisa o espiritismo, a gente sabe onde está o Allan Kardec. Agora acha o corpo de Jesus. Não tem, irmão, não tem. Nós estamos firmados na verdade maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é diante dessa resposta que o segundo ansioso vai se atravessar. Filipe vai se atravessar e ele vai dizer, Senhor, mostra-nos então o Pai. E Jesus vai responder, Filipe, você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu não queria estar na pele dele. Eu ia aprender rapidinho a ficar quietinho. Sabe quando você só dá bola fora? Você chega de paraquedas numa conversa, tenta puxar e só bola fora. Você fala, está parecendo essa situação. Porque Felipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou com vocês há 3 anos. Eu chamei, Felipe, você, e eu te usei para chamar Natanael, e quando Natanael veio, eu disse, ei Natanael, eu te vi naquela figueira antes de Felipe te chamar. Eu curei cegos, eu curei coxos, eu fiz a água se transformar em vinho, eu curei paralítico, eu perdoei pecados, eu multipliquei pães e peixes, e ainda perguntei para você, Felipe, aonde tem pão para tanta gente? E depois de 3 anos, que eu estou ensinando, curando, mostrando sinais, você me pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus aqui vai revelar um princípio muito importante. Nem sempre seguir Jesus é a mesma coisa que conhecer Jesus. Porque os discípulos a essa altura estavam seguindo Jesus, mas eles não conheciam Jesus de verdade. Jesus está dizendo, depois de tanto tempo ensinando, você não me conhece ainda. Porque os discípulos, eles tinham uma teologia do Antigo Testamento que dizia
que Jesus seria o Messias, aquele que se assentaria no trono de Davi, que continuaria perpetuamente, mas eles achavam que pela espada Jesus venceria o Império Romano. E aí eles tinham essa ideia de que, Senhor, mostra-nos então esse Pai que o Senhor está falando. Eles não estavam entendendo o propósito de Jesus. E às vezes, meu irmão, Deus colocava no meu coração para dizer que tem pessoas que passam mais de 3 anos seguindo Jesus, e Ele ainda precisa virar para elas e dizer: você ainda não me conhece. Tem pessoas, ou então ao contrário, que andam tão pouco tempo com Jesus. 3 anos não é muito tempo para alguns convertidos de 20, 30. Mas algumas pessoas poderiam dizer: eu estou há tanto tempo com você, Jesus. E Ele está dizendo: eu sei, mas eu já esperava que você me conhecesse. Será que nós não estamos, alguns de nós, seguindo Jesus numa rotina, num culto, em escalas, na internet, na traseira do seu caminhão, no para-brisa, na traseira do vidro do seu carro, com frases de Jesus, na camiseta, e Jesus está dizendo: está me seguindo, mas ainda não me conhece. Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Um dos perigos que nós temos por estar imersos nessa cultura é acabarmos aprendendo com os cananeus. Assim como Josué entra na terra prometida, ao invés de conquistar, combater, ele acomoda os cananeus e vai aprendendo com a cultura. O jeito errado de seguir Jesus é usar Ele como uma fórmula, é usar o nome de Jesus no final de frases. Eu preciso disso, em nome de Jesus. Eu preciso daquilo, em nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é uma representação principalmente de que você carrega o caráter de Jesus para pedir em nome dele, não uma fórmula onde eu peço a bênção e completo com o nome de Jesus. Tem gente usando Jesus como um símbolo de felicidade e amor, aonde ele é uma espécie de Papai Noel que aprova tudo. Segue Jesus, mas não conhece, usando o nome de Jesus como uma bandeira ideológica, puxando para a esquerda, puxando para a direita. E o pior de tudo é que uma das, não dá para falar coisa, mas talvez o que Jesus mais amasse era o relacionamento dele com Deus. E tem gente seguindo Jesus, falando de Jesus, mas desrespeitando aquele que ele mais amava, que é o Deus Pai. Porque é na cruz quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Não era o medo dos ferimentos, não era o medo de sofrer, era o medo de passar aqueles momentos desconectado do Pai, porque ele receberia aquele eclipse de pecados sobre a própria alma dele. O mais importante para Jesus era o relacionamento dele com o Pai. É por isso que ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Felipe, estou tanto tempo com vocês, vocês não enxergaram ainda que eu faço as obras que meu Pai faz, que eu só digo aquilo que eu ouvi ele dizer. E tem pessoas que querem seguir esse Jesus desrespeitando o Pai, o Deus Pai. Nós estamos vivendo tempos confusos, tempos difíceis, e é por isso que Jesus disse: apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque nós podemos, irmãos, sonhar, fazer planos e errar a vontade de Deus para as nossas vidas. E é aqui que a mensagem vai ficar bem popular, porque quando nós falamos na palavrinha sonhos, planos, a gente já quer uma mensagem que diga: Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai assinar embaixo. Mas às vezes tem sonhos e planos que Deus não mandou você ter, que é do teu coração também.
os discípulos tinham um sonho, os discípulos tinham um plano. Vamos fazer de Jesus rei de Israel. Ele vai destronar o Império Romano. Era isso que eles esperavam. Em todas as passagens nos evangelhos você vê, Jesus multiplica pães e peixes, 5.000 homens, mulheres, fora crianças são alimentados. A multidão, vamos pegar Jesus e fazer ele rei. E a Bíblia diz que os discípulos não se manifestam porque eles entraram na vibe, entraram no hype e queriam fazer Jesus rei. A Bíblia diz que ele foge e vai para o monte orar sozinho, porque até os discípulos tinham essa expectativa, mas Jesus está dizendo, nem todo plano, expectativa sua a meu respeito, é a minha. O que Jesus está dizendo é que tem horas, irmãos, que se eu empurrar e se eu impor os meus planos para Deus, eu posso perder os planos dele para mim. Os discípulos preocupados com um monte de impostos que o Império Romano colocava, não entenderam que Jesus veio preocupado com a morte imposta que o Império das Trevas colocou. Jesus não veio para resolver os problemas terrenos aqui dos discípulos, livrar eles da mão poderosa de César ou da espada dos romanos. Jesus veio lá por cima como uma águia, que o livro de João vai dizer. E ele veio para libertar através do sacrifício, da morte, do poder da morte. É por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória, o seu aguilhão. Jesus veio resolver um problema muito maior, e às vezes nós ficamos presos pela opressão, querendo fazer planos e ter sonhos, e não consultamos ao Senhor. Às vezes você teve uma infância difícil, às vezes você passou fome, e volta e meia a gente ouve pessoas contarem dos planos que tem, e eu sempre fiquei assim incomodado com algumas coisas. Passei no concurso, glória a Deus, irmão, passou? Mas vai ser em outra cidade, amém, amém, amém. E aí, mas onde você vai congregar lá? Não importa, a igreja é a última coisa, eu chego lá, vou ganhar o dobro, o que importa é que eu vou ter dinheiro para dar para minha família, o que importa é que eu vou ter melhores roupas para dar para os meus filhos, o que importa é que a minha vida vai mudar. Eu assisto culto online, faço qualquer coisa. E às vezes, por conta das opressões que nós vivemos, nós fazemos planos para resolver elas e esquecemos de consultar. Jesus, o Senhor está aqui? Porque os discípulos, cansados do jugo romano, fizeram planos e disseram, Jesus, já que você veio, então você vai nos libertar. E Jesus falou, nem sempre é do teu jeito, às vezes é do meu. É por isso que os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscita, eles estão descendo em 2, e aí Jesus já ressurreto vai e junta com eles, missionária Cecília, e do que vocês estão conversando? Você é o único em Jerusalém que não ouviu falar o que aconteceu? Jesus, que nós achávamos que seria o Messias, que nos libertaria, redimiria Israel, morreu. Aí Jesus diz, como vocês são lentos para entender, tudo aquilo que os profetas disseram a meu respeito, não importava que eu morresse. E aí Jesus vai com eles para uma casa, e abre o entendimento deles. Eu queria estar lá, irmão, que aula de teologia. A Bíblia diz que Jesus puxa desde Moisés e os profetas, e vai mostrando aonde ele se encontrava. Eu perdi essa aula, meu Deus, eu queria estar lá, missionária. Imagina só, Jesus passando pelo Antigo Testamento. E a Bíblia diz em Isaías 55, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Igreja, consulte ao Senhor antes de seguir com os seus planos e sonhos. Nós vivemos uma geração que falar isso é impopular porque mexe no ego, porque Jesus meio que existe para fazer a minha vontade, porque na verdade Ele morreu na cruz por mim, então eu tenho o direito de pedir qualquer coisa para Ele, mas Ele vai dizer que Ele faria, se o Pai fosse glorificado no Filho. O nome de Jesus não é uma fórmula, é um convite ao relacionamento que o pastor Jefferson falou aqui.
Deus está falando de relacionamento. Até mesmo João Batista, irmão, pensava assim. Até João Batista, quando ele ficou 1 ano preso, ele duvidou. E ele mandou discípulos dele perguntarem para Jesus: és tu que havia de vir ou a gente espera outro? Porque eu estou há 1 ano aqui, ouço falar, e eu estou parafraseando, ouço falar dos teus feitos, mas eu preguei e chamei eles de raça de víboras. Eu preguei que a justiça desceria. Eu preguei que o fogo ia descer. E eu estou vendo o Senhor curar, abençoar, perdoar. É você mesmo? E Jesus responde com uma parte do livro de Isaías: diga para João, hoje eu estou curando, hoje os coxos vêm, hoje os cegos são libertos. E ele para por aqui. E João entende, porque naquele texto que Jesus estava citando, a primeira parte dizia que ele abençoaria, mas o final dizia que ele voltaria para julgar. João entendeu: então o Senhor está no momento da graça abençoando. E há um momento que esse caminho, essa verdade, a vida vai se voltar contra aqueles que não se aliançaram com Ele. E o abençoador vai se tornar o julgador. Ele vai julgar aqueles que são cabritos. E é uma realidade difícil, né? E eu já vou encerrando porque no capítulo 14, olha o versículo 27 comigo. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E o 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando Jesus está falando para os discípulos que se vocês crerem em meu nome, vocês vão fazer maiores obras do que essa, que se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Jesus está falando sobre fazer, mas quando ele vai falar sobre quem realmente me ama, ele diz: só aqueles que obedecem. Porque pode acontecer, como nós lemos, de pessoas que pela misericórdia usam o nome de Jesus e Deus opera. Pode acontecer que pessoas usam os princípios e prosperam, mas quando Jesus quer saber aquele que ama de verdade, é somente aquele que obedece. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Jesus está dizendo: igreja, guarda os meus mandamentos. É assim que Ele saberá que nós o amamos, e aí sim o Pai e o Espírito Santo virão e farão morada em nós. Por isso que amor para Jesus está ligado à obediência. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. E é aqui que entra a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas pode ter alguém que conhece o caminho, pode ter alguém que sabe a verdade, mas mesmo assim não tem a vida. Porque eu posso saber intelectualmente o que eu tenho que fazer. Jesus pode ter usado inúmeros profetas para dizer: sai desse caminho, se arrepende, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, mas porque eu não obedeço, eu não tenho a vida. A vida é só para quem obedece. A visitação do Espírito Santo, a paz no nosso interior, é só para quem rendeu o coração na presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: deixo-vos a paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Nós temos um concorrente nesses últimos dias, oferecendo paz mundial, e você tem visto, acordos e acordos e acordos, e o mundo está dizendo: nós seremos responsáveis pela paz. Jesus está dizendo: quem obedecer, eu vou dar a paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende do sistema econômico global, das famílias mais ricas se unirem, dos presidentes mais ricos se juntarem.
da bolsa, mas é uma paz que está aqui dentro, não importa o que está lá fora. E Jesus está perguntando para mim e para você, qual paz você quer? Se você quer essa paz duradoura que excede todo entendimento, fica firme no caminho, na verdade e na vida. Fica de pé comigo. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero te apresentar, Pai, a minha vida, as nossas vidas, e orar, Pai, pelos meus irmãos e as minhas irmãs, que hoje, Pai, estão reafirmando a aliança contigo, e dizendo: Jesus, eu quero estar lá no fim dos tempos, essa paz, Jesus, eu quero a paz verdadeira, eu te reconheço como caminho, como verdade, como vida. Senhor, eu quero orar para que a Tua presença comece a ser derramada nos corações. O Senhor disse: não se perturbe o vosso coração, Pai, mas tem horas que é difícil, então derrama essa paz nos corações, Senhor. Derrama essa paz nessa mente atribulada, preocupada com os boletos de amanhã. Derrama essa paz nessa mãe, nesse pai, preocupado com o filho que não está aqui. Que o Senhor venha nos aconchegar e acolchoar o nosso coração com a sua presença, Senhor. E eu te peço, Pai, se tem alguém aqui nessa noite que precisa sentir mais de perto esse abraço, que precisa, Senhor, voltar a ter fé no filho que tem dentro de casa, um Tomezinho ou um Pedrinho, e ele já largou, ou ele já não tem mais forças. Eu quero pedir, irmão, que se você sentir, quiser, tiver coragem, nós vamos orar por você. Vem trazer o seu filho no altar, porque eu creio que hoje ele pode até ser um Tomé, mas amanhã ele vai estar sendo leal até a morte com o Senhor. E não só teu filho, teus filhos, vem trazer o seu próprio coração no altar do Senhor e dizer para Ele: Jesus, deixa eu ficar de pé até o final, porque eu quero estar lá no fim dos tempos contigo. O grupo de louvor vai louvar, e você, se for sentindo no seu coração, não resista. É o Espírito Santo convidando gentilmente para você sentir essa paz que você vai levar para casa, essa paz que não tem medicamento e remédio que tira ou que alcança. Deixa Jesus tocar o seu coração. Amém, igreja? As palmas são para o Senhor.